Pessoal, para vocês que já são inscritos aqui nesse canal, já sabem exatamente como que funciona, né? Sempre quando eu começo um vídeo utilizando essa frase, coloquem o cinto de segurança, é porque vocês sabem que a pancada é gigante que eu vou trazer aqui no vídeo para todos vocês. E eu confesso para vocês, gente, tá? Que esse vídeo aqui, em especial, é um dos vídeos mais bombásticos que eu já postei aqui nesse canal até hoje, né? Dentre as várias informações que eu vou trazer aqui a partir de agora para vocês, acaba de ser anunciada a pior notícia para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E não é só uma informação, são duas, gente, tá? Acaba de ser revelado, acaba de ser confirmado duas das piores notícias para Alexandre de Moraes. Uma, quem vai trazer aqui em todos os detalhes, é o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, tá? É uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E a outra é uma matéria que acabou de ser divulgada aqui pela Gazeta do Povo, trazendo uma bomba contra o ministro também, Alexandre de Moraes. Então são duas bombas contra o ministro Alexandre de Moraes que eu vou trazer aqui em todos os detalhes e destaques nesse vídeo aqui para todos vocês. E vamos trazer aqui, gente, a partir de agora, todos os detalhes. O canal Fabiana Cardoso, a partir de agora, vai fazer uma grande cobertura sobre a guerra, né, gente? Israel-Irã, que agora acaba de ganhar um contorno estratosférico, gente, tá? Porque Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, confirmou, entrou na guerra contra o Irã, em favor de Israel, e acaba de fazer uma revelação bombástica. Donald Trump acabou de entrar aqui ao vivo já, gente, ao vivo e a cores. O próprio Donald Trump acaba de revelar uma bomba que está prestes a explodir em toda essa questão dessa guerra, né, de Israel, Irã, e agora com o Donald Trump, que acaba de entrar na guerra que simplesmente, gente, tá, trouxe contornos estratosféricos e assim, avassalador, gente, tá? O que está prestes a acontecer acabou de ser divulgado e revelado pelo próprio Donald Trump e eu vou trazer aqui em todos os detalhes e destaques, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? É com relação ao Lula da Silva, gente, tá? Lula entra em desespero com uma informação que acabou de ser confirmada agora neste exato momento. Por que que o Lula está extremamente devastado com essa informação que foi divulgada? E além dessa notícia terrível para o Lula, jornalista, gente, militante de esquerda dentro da Globo News entra em desespero com uma decisão que o Lula acabou de tomar, que pode ser assim o maior tiro no pé que o Lula já cometeu até hoje no seu histórico político, gente, tá? Rapidinho, tá? Só não esqueça de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá aí me assistindo, tá sempre me acompanhando. Inclusive tem muita gente que não se inscreve porque acha que vai pagar mensalidade, tem que depositar Pix, o nome vai pro Serasa, vai pro SPC. Não tem nada disso e é simples, rápido, automático, fácil, é só você olhar aqui embaixo. Ou está de cá ou está de cá, um desses dois lados aqui. Tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clique em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Gente, se vocês estiverem de pé, senta, gente, tá? Fica bem confortável, respira fundo, porque a partir de agora é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer aqui dos últimos acontecimentos, gente, tá? De tudo que está acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Israel, Irã. O vídeo tá devastador. E logo de início, o nosso queridíssimo Eduardo Bolsonaro acaba de soltar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E essa aqui é só a primeira, gente. Tá? Daqui a pouco tem uma matéria da Gazeta do Povo trazendo mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui novas informações do Eduardo Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Vejam só. Durante a oitiva do CID, o Alexandre de Moraes interrompeu para dizer o seguinte, que o Paulo Figueiredo, que eles estavam falando no meio do interrogatório, era um foragido da justiça. Falou cheio de ódio no coração o Alexandre de Moraes. Está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, é Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. E agora eu pergunto para você, o Moraes
né, foi citado novamente, né, tentaram citar ele anteriormente, agora parece que foi citado mesmo, pela justiça norte-americana para, em 20 dias, mais ou menos, dar uma resposta, dar a sua defesa sobre as alegações da Rumble e da Truth Social, duas plataformas de mídias sociais americanas, que estão processando Moraes no estado da Flórida, cidade de Tampa, para que o Moraes apresente a sua defesa. Já dá para chamar o Moraes de foragido? Porque o Moraes foi citado. O Paulo Figueiredo nunca foi citado. E o Alexandre de Moraes já o considerou foragido da justiça. Foragido é do Brasil? Bem, mas isso dito, o importante é a gente conseguir separar. Uma coisa são as sanções do Moraes, que é uma ação do governo dos Estados Unidos, né, discricionária. Outra coisa é esse processo que está rodando nos Estados Unidos. E o Moraes, ele draga a AGU, draga órgãos oficiais do Brasil para tentar puxar todo o Brasil para dentro de um problema que é dele. Pode reparar, até hoje, os Estados Unidos nunca falou em instituição, nem nada disso, seja em processo privado, seja nas ações relativas à sanção. O problema sempre foi Alexandre de Moraes. Esse é o maior problema do Brasil hoje. É muito importante, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro salientar aqui, né, essa informação, porque vocês sabem que as mídias de esquerda, jornalistas de esquerda, sempre tentam deturpar as informações. O governo Trump, o advogado das empresas do Donald Trump, da Rumble, estão atentando contra instituições, contra o STF, contra órgãos do Brasil. Não tem nada disso, gente. É contra a pessoa física do ministro Alexandre de Moraes. Isso já foi muito bem explanado pelo próprio advogado Donald Trump, gente, tá? Que já concedeu entrevistas para a CNN tratando de explicar e desmentir fake news da esquerda, de jornalistas da esquerda, que o governo dos Estados Unidos está preparando uma bomba contra autoridades, contra instituições do Brasil, contra órgãos do Brasil, contra o Brasil. Não tem nada a ver. O próprio Eduardo Bolsonaro deixou bem claro. O problema não é contra o Brasil, não é contra o STF, não é contra instituições. O problema é contra Alexandre de Moraes, pessoa física CPF. É muito bom salientar isso aqui. E Eduardo Bolsonaro questiona se Alexandre de Moraes já pode ser chamado de foragido, agora que foi citado para se defender em ação indenizatória da mídia Trump nos Estados Unidos, porque para o Alexandre de Moraes, Paulo Figueiredo é um foragido. Então, depois de ser citado pela empresa de Donald Trump e a Rumble, ele pode também ser, né, considerado foragido? Essa é a pergunta feita aqui pelo Eduardo Bolsonaro. A gente coloque aqui embaixo a opinião de todos vocês. Mais uma vez, Eduardo Bolsonaro derrubando aí por terra essa narrativa de que os Estados Unidos está preparando sanções, punição contra a instituição brasileira, contra o Brasil, contra a STF. Não é nada disso. Tá? Ele deixa muito bem claro aqui nesse vídeo. Gente, o vídeo que eu vim correndo trazer para vocês. Jornalista militante de esquerda de carteirinha, Eliane Cantanhede, entra em desespero porque o Lula está indo visitar a criminosa, gente, tá? Que foi julgada, condenada por corrupção na Argentina. Inclusive, né, foi com prisão decretada e tudo mais. Ela entrou em desespero, gente. O que o Lula tá indo fazer? Visitar uma mulher que foi condenada à prisão por corrupção, porque parece que a Eliane Cantanhede tem pavor dessa palavra, dessas duas palavras numa mesma frase, Lula e corrupção. A mulher parece que tem pavor do nome do Lula e corrupção estarem na mesma frase. Aí, gente, pelas falas da Eliane Cantanhede, que já teve aquela fala desastrosa sobre a guerra de Israel, que inclusive eu trouxe no vídeo anterior para vocês, que explodiu não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tanto é que a Globo teve que vir e pedir desculpas pela fala desastrosa da Eliane Cantanhede sobre a guerra, porque para ela em Israel teve umas mortezinhas, então aquele vídeo destruiu a Eliane Cantanhede. Agora ela tá aqui choramingando, chorando as pitangas, porque o Lula decidiu ir lá visitar a corrupta, condenada por corrupção na Argentina, a Cristina Kirchner, gente. E segundo a Eliane Cantanhede, parece que é o maior tiro no pé que o Lula vai ter. Vejam só. O presidente Lula deveria pensar muito bem antes de decidir visitar a Cristina Kirchner. Por quê? Porque a Cristina Kirchner, ela foi condenada por corrupção.
O que o Lula vai fazer visitando e prestando homenagem a alguém que foi condenada por corrupção, que está presa em casa com tornozeleira por corrupção, né? Ela que não visitou ele, como lembrou o Ariel, e também porque isso remete à prisão do próprio Lula, que também foi condenado por corrupção. E o Lula acaba de viver aí uma tempestade há 2 meses, agora em abril, em meados de abril, quando o governo brasileiro botou um avião da FAB à disposição da Nadine Heredia, primeira-dama, ex-primeira-dama do Peru, e ela e o marido, Ollanta Humala, foram condenados por corrupção. E todo mundo por que o Brasil tem que botar um avião da FAB para buscar condenado por corrupção em outro país? Né? Então, acho que internamente aqui no Brasil não é uma boa ideia o Lula visitar a Cristina Kirchner. E para piorar, o Lula visitar uma condenada por corrupção, que é a Cristina Kirchner, pode soar aqui e lá como uma desqualificação de uma decisão judicial em outro país. Portanto, o Lula tem que pensar muito bem antes de fazer isso. Tem que pensar muito bem. Gente, eu fico assim impressionada. Parece a impressão que a gente tem vendo do lado de fora que o Lula ele tem um apreço por corruptos, né? Por corrupção, por pessoas condenadas à corrupção. Porque a primeira-dama do Peru foi condenada por corrupção. O que o Lula fez? Mandou o avião da FAB, né? Obrigou o povo brasileiro a pagar tudo isso, porque esse voo, né, do avião da FAB até o Peru para buscar a criminosa, corrupta, condenada por corrupção, que era para estar atrás das grades. O Lula fazer isso, deu um tapa na cara da sociedade, né? Fazer o governo, o povo brasileiro pagar por tudo isso. Agora o Lula, mais uma vez, né, gente, ele não vai voando, ele não vai andando mais uma vez, ele vai pegar um avião presidencial, ou seja, nós vamos pagar pro Lula ir visitar a corrupta, criminosa Cristina Kirchner, que foi julgada, condenada à prisão por corrupção na Argentina. Mais uma vez o Lula dando um tapa na cara da sociedade, porque essa viagem do Lula, vocês sabem quem que vai bancar? Nós, gente, o povo brasileiro, mais uma vez. Mas o que eu fico mais aterrorizada, gente, é esse apreço que o Lula tem por corruptos. Como ele adora se juntar a esses corruptos, como ele adora juntar o nome dele a esses corruptos, né? Ou seja, corrupto no Peru, corrupto lá na Argentina, corrupto condenado aqui no Brasil, né? Questão da Lava Jato. Ou seja, meu Deus do céu, o Lula nem tenta disfarçar. Eu acho que a matéria aqui da Eliane Cantanhede é mais ou menos assim: gente, Lula, você já foi condenado por corrupção aqui e tal no Brasil, teve seu nome assolado nesse esquema de corrupção. Pra quê? Pra quê? Desnecessário. Mas o Lula faz questão de ter o nome dele acoplado, grudado, como se fosse um carrapato nessa questão de, sabe, junto com bandido, junto com criminoso. O Lula sempre tem o nome dele, né, ao lado de bandidos, criminosos, condenados pela justiça por corrupção. Que gana é essa que o Lula tem, gente, pela corrupção, por esses criminosos? Eu fico por entender. Continuando, gente, esse vídeo aqui, o Dr. Jeffrey Chiquini simplesmente destruiu, sem dó e nem piedade, Luiz Inácio Lula da Silva. Só pelo comentário, não é nem uma bomba, é um míssil contra o Lula. Mais próximo da China, Lula diz ter certeza que ganhará as eleições em 2026. Por que será que o Lula tem tanta confiança assim? E agora mais próximo da China. Vamos entender o que essa proximidade com a China tem a ver com essa confiança de que o Lula, né, ele tem certeza que vai vencer a eleição de 2026. Assistam o vídeo que agora vocês vão entender essa alta confiança do Lula. Vejam só. Eu sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não, eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, eu serei candidato para ganhar as eleições. Se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. Pelo menos dos que estão aí. E com a China do lado. Eu acho que estão blindando o Lula, pode ser pela idade avançada, ou pela capacidade de discernimento dele, né? Estão blindando o Lula da realidade.
essa fala do Lula, eu acho que é o que ele escuta da Janja, o que ele escuta dos puxa-saco ao redor dele. Porque realmente ele acha que ele pode andar na Avenida Paulista? Será que ele pode andar? Agora, ele tem certeza, pelo que nós estamos vendo da fala dele, que ele vence em 2026. Com a China do lado dele não é de duvidar. Vocês viram essa semana o diretor-geral do FBI dizendo que em 2020 houve uma interferência direta da China fraudando as eleições dos Estados Unidos? Me preocupo com essa proximidade do Lula cada vez mais com a China. O Zé Dirceu deu um pronunciamento essa semana que eu acho que o Lula também não viu, porque ele não tem rede social, não tem WhatsApp, e não mostraram para ele o que o braço direito dele disse. O Zé Dirceu disse: a direita já é maioria. Em 2026 a urna vai mostrar que a direita já é maioria. Disse o Zé Dirceu que eles estão pecando muito e que eles não conseguem mais se comunicar com o povo. Pera lá, dizem que o Zé Dirceu é a cabeça pensante do PT. Na mesma semana que o Zé Dirceu critica a esquerda, dizendo que a esquerda não consegue mais se comunicar com o povo, vem o Lula, esse indivíduo aí, senil, dizendo que ele é o que mais se comunica com o povo. É inacreditável. Veja que eles estão com um probleminha de comunicação interna. Essa confiança do Lula em vencer as urnas em 2026 me colocou uma pulguinha atrás da orelha e me preocupou bastante. Que certeza toda é essa, se o cara não pode descer na Praça da Sé? Isso é verdade, gente, tá? O Lula, ele é um... Às vezes eu fico me perguntando, gente, como que um homem que não pode sair nas ruas, que ele é humilhado, gente, tá? O Lula é tratorado quando ele sai ele é humilhado. Como que esse homem conseguiu ganhar, gente, o último pleito eleitoral? E vou mais longe, como que o Lula... Porque o próprio Zé Dirceu, que, né, é interpretado, é visto como a cabeça pensante do PT, o próprio Zé Dirceu disse, olha, a direita, o próprio Zé Dirceu admitindo, a direita vai ter uma vitória avassaladora no próximo pleito eleitoral. Aí vem o Lula, parece que vive no mundo de Nárnia, porque aqui no Brasil não deve ser. Porque o homem sabe que ele não pode ir para as ruas. Os últimos comícios do Lula deu uma meia dúzia de gatos pingados, saiu humilhado. Tanto é que os últimos aí o Lula nem quis participar. Os últimos compromissos aqui no Brasil, o Lula nem quis participar. Quando ele participa, é vaiado, é humilhado, tá? Tanto é que marcha aí para Jesus, ele nem quer participar, né? Nem quis participar, porque sabe que quando ele vai, não vai ninguém, ó, meia dúzia de gato pingado. Aí vem o Lula, dá uma entrevista e diz, ó, se eu for entrar vai ser para ganhar. E agora com essas notícias, últimas notícias envolvendo Lula, Janja, China, é extremamente grave, né, tudo que está acontecendo, porque a pergunta que fica é, se as últimas pesquisas que estão sendo divulgadas, o Lula despencou igual uma jaca podre. Porque o Lula acabou, segundo as últimas pesquisas, o Lula está acabado. Então, por que o Lula tem tanta confiança de que ele vai vencer a eleição presidencial de 2026? Depois de tudo que vem acontecendo, anunciado, divulgado, péssimo para o Lula, né? As últimas pesquisas estão aí, basta dar um Google, pesquisa, Bolsonaro, o Lula perde até para Michele Bolsonaro. Será que não tem ninguém que mostra isso nas redes sociais para o Lula? Porque... não é possível que o Lula só pode estar por fora das últimas matérias e notícias e pesquisas que estão sendo divulgadas, porque senão ele não falaria isso com tanta confiança de que ele vai, porque para ele vai vencer a eleição de 2026. Agora, por que ele tem tanta confiança assim? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Continuando com as informações aqui, gente, muita coisa grave acontecendo, mas antes de falar, gente, sobre... Vocês sabem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de declarar guerra, né, gente? Mas é assim, daquela devastadora. Daqui a pouco eu vou começar a trazer essa informação para vocês, mas antes, gente, tá? Assistam esse vídeo aqui, que aí vocês vão entender por que o Lula parece que tá no mundo de Nárnia. E o próprio Jeffrey Chiquini ainda cutucou, né? O senil, ou seja, o velho gagá, parece que tá gagá mesmo, porque eu acho que até agora ele não entendeu o recado que as últimas pesquisas estão mostrando para ele. Que ele acabou, que ele tá aniquilado, tá acabado, tá sendo... O Lula praticamente está sendo expulso da política brasileira, mas a ficha dele ainda não caiu. Aí, gente, para endossar essa notícia divulgada pelo Dr. Jeffrey Chiquini, eu vou colocar esse vídeo aqui na sua tela. Veja, colocar esse vídeo aqui agora na sua tela para vocês entenderem. Será mesmo que o Lula tá tão bem assim na fita para ter tanta confiança de que ele vai ganhar a eleição?
Ju, o Lula vai perder as eleições. O Lula e o governo têm sido péssimos. A gente viu aí um discurso do Lula que me parece malandro. Ele tenta rotular quem seja adversário dele como extrema-direita, mas na verdade é o contrário. Ele é a extrema-esquerda. Né? Quem tem proximidade com ditadores é ele. Quem apoia Irã e Hamas é ele. Quem colocou o MST no governo foi ele. Quem apoia o Putin é ele. Então, ele tenta inverter, é um discurso político para ganhar a campanha, mas eu acho que não cola. A esquerda ela vai perder tanto a presidência, mas também vai tomar uma perda de espaço no Senado. É importante. Tem muitos bons nomes na direita e poucos bons nomes na esquerda. As ideias da esquerda estão em baixa ultimamente. Não é só falha de comunicação, essas ideias têm perdido tração. É por isso que a direita vai bem nas redes, por isso que a esquerda quer fazer censura, porque tem perdido justamente no público mais jovem, mais dinâmico. A esquerda perdeu a vanguarda. E o problema também, finalmente, para encerrar, Ju, o problema de passar do ponto, não perceber, perder o timing da política e passar do ponto, né, em formar sucessor, em definir, desistir da política, não é um problema só do Lula, e ele está sofrendo disso no momento. A pessoa vai gastando a sua popularidade, vai gastando as ideias, de certa forma, também. Ou seja, o Lula vai ter que engolir a derrota no ano que vem. Ju, o Lula vai... Pessoal, por que eu decidi colocar esse vídeo aqui agora na tela para vocês? Porque eu recebo muito essa pergunta. Fabiana, será mesmo que o Lula vai se candidatar o Lula e o governo tem sido à presidência da República, né, no próximo pleito eleitoral? Gente, com relação a isso, não tem a menor dúvida. Sabe por quê? Um dos principais indícios, vejam bem, analisem aqui comigo. Quando Lula, né, foi indicar a Dilma Rousseff para sua sucessão, ele fez isso um ano antes. Um ano antes, ele foi lá e colocou a Dilma Rousseff na vitrine e começou a expor ela para o Brasil e para o mundo inteiro. Dilma Rousseff, essa aqui será a minha sucessora. Então ele fez isso. Um ano antes do pleito eleitoral ele fez isso. Já começou a anunciar Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff vai ser a minha substituta, vai ser, né, a próxima presidenta do Brasil. Aí, gente, neste ano em específico, o Lula não anunciou ninguém, não colocou ninguém na vitrine. Ou seja, esta é a certeza que a gente tem de que o Lula não tem sucessor, não tem alguém que ele vai indicar, não tem. Vai ser ele, não tem outra pessoa para ele colocar. Ele vai colocar o Haddad, que tá mais sujo que, né, puleiro de... Tem coisa que a gente não pode nem falar. Vai colocar a Gleice Hoffmann, pelo amor de Deus, é Gleice Hoffmann, gente, tá? Que tá aí com o nome assolado nesse escândalo de corrupção do INSS. Não tem. O Lula não tem sucessor. Ah, vai colocar a Janja da Silva? Janja da Silva, ela é odiada pela grande maioria, né? As pessoas não gostam da Janja. Basta ver as últimas pesquisas. Então o Lula não tem outra escolha, não tem. Por isso esse desespero. E agora em tentar queimar a direita, custe o que custar. Então, das primeiras coisas que a gente precisa observar é que ele não colocou ninguém na vitrine. Então, essa é uma das certezas que a gente tem de que possivelmente ele não deve indicar ninguém para sua sucessão à presidência da República. Agora, gente, daqui a pouco, tá? Outra notícia terrível para o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco que o Lula entra em desespero aí, fez um anúncio bombástico, o desespero toma conta, gente. Daqui a pouco eu vou trazer essas informações para vocês. Tem muita coisa ainda para trazer, mas antes, gente, vamos falar sobre o assunto que tomou conta das manchetes do Brasil e do mundo inteiro, gente, tá? Guerra Israel-Irã agora é oficial. Donald Trump, governo dos Estados Unidos entrou na guerra, gente, tá? Para ajudar Israel contra o Irã. Agora é oficial, Donald Trump declarou guerra contra o Irã. E para vocês entenderem, tá? Tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer, gente, tá? E o grau, gente, tá? Porque agora, com Donald Trump entrando na guerra, escalou para um nível devastador. Vocês não têm noção do estrago, gente, tá? Que vai acontecer, que está acontecendo, que vai acontecer a partir de agora, somente com os Estados Unidos entrando na guerra. Então, para vocês entenderem, vamos trazer desde o início. Vocês sabem que eu gosto de trazer aqui tudo completinho para vocês não se perderem no meio do caminho. Primeiro, existia aquela dúvida, né? O governo dos Estados Unidos vai entrar ou não na guerra contra o Irã? Aí,
veio esta notícia bombástica de que sim, inclusive Donald Trump entrou ao vivo anunciando absolutamente tudo. Essa aqui é uma das primeiras matérias que foram divulgadas sobre a decisão dos Estados Unidos em entrar na guerra contra o Irã. Vejam só. O presidente Donald Trump faz um pronunciamento sobre o ataque dos Estados Unidos contra o Irã. Vamos ouvir. Principais instalações nucleares do Irã, Fordow, Natanz e Isfahan. Todos guardem esses nomes porque foi um ataque de alta precisão com o objetivo de destruir a capacidade nuclear iraniana para que eles deixem de ser uma ameaça nuclear e do terror. Isso é muito importante para o mundo. Os ataques foram espetaculares, foi um grande sucesso contra essas instalações de enriquecimento de urânio, e nós sabemos que agora esse bully do Oriente Médio vai ter que aceitar a paz e vai ser muito mais fácil. Durante 40 anos, o Irã repete: morte à América, morte a Israel. Essa foi a defesa de milhares de pessoas que estão no Oriente Médio e no mundo inteiro como resultado direto do ódio alimentado por esse país, por esse regime. Ou seja, gente, entrou aqui ao vivo para anunciar, né, gente, que sim, bombardeou 3 usinas nucleares do Irã. E a bomba, gente, que acabou de ser divulgada direto dos Estados Unidos agora, neste exato momento, é a seguinte: Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de anunciar, depois de tudo isso aqui ter acontecido, gente, tá? O Donald Trump acaba de anunciar mais uma ameaça contra o Irã. Se o Irã estiver pensando em algum tipo de retaliação contra os Estados Unidos, o Donald Trump acabou de fazer uma ameaça avassaladora. Eu vou trazer esta ameaça também aqui, vai estar aqui nesse vídeo aqui para todos vocês. Então vamos entender aqui a gravidade de toda a situação. Então tá aqui a matéria: Trump anuncia ataque a 3 usinas nucleares do Irã, que foi esse vídeo que eu acabei de colocar aqui na tela para todos vocês. Ou seja, essa guerra, gente, tá? Escalou num nível devastador. Com os Estados Unidos agora entrando na jogada, na guerra, é devastador tudo o que está prestes a acontecer. Tá aqui nos principais jornais do Brasil inteiro, do mundo inteiro, gente, tá? Trump anuncia ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã, gente, tá? Foi o que ele acabou de anunciar. E o mais importante, né, gente? Muita gente perguntando por que o Donald Trump tomou essa decisão. Tá colocando os Estados Unidos em risco. Por que ele tomou essa decisão? Trump diz que os Estados Unidos tiraram a bomba das mãos do Irã, né? Meu Deus, era estratosférico o que estava ali nas mãos do Irã, gente, tá? Se aquilo fosse... Vamos entender. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que a ação militar que bombardeou 3 instalações nucleares do Irã no último sábado tirou a bomba das mãos dos iranianos. A afirmação foi publicada na rede social Twitter na tarde de domingo. Às 8h50, gente, da noite, horário de Brasília, tá? Às 20h50 à noite, né, do sábado 21, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, informou que os Estados Unidos atacaram 3 instalações nucleares iranianas, tá? Fordow, Natanz e Isfahan. Os ataques foram confirmados posteriormente pelo governo do Irã. Todos os aviões estão em segurança a caminho de casa. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que pudesse fazer isso. Agora é a hora de paz. Obrigado pela atenção a este assunto, disse o republicano, que considerou o ataque muito bem sucedido. Este é um momento histórico para os Estados Unidos da América, Israel e o mundo. O Irã deve agora concordar em acabar com esta guerra, complementou Trump. Inclusive, com relação à ameaça de retaliação do Irã,
o Donald Trump acabou de fazer uma grave ameaça, gente. Vai estar tudo aqui para vocês aqui agora nesse vídeo. Vejam só. A nova ameaça de Trump ao Irã em caso de retaliação contra os Estados Unidos. Gente, o canal Fabiana Cardoso vai fazer uma cobertura, uma grande cobertura de tudo o que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer sobre essa guerra, porque agora, gente, com os Estados Unidos entrando nessa guerra, subiu para uma escala devastadora. Vocês não fazem ideia da catástrofe que pode acontecer. Então se inscrevam no canal, porque a qualquer momento, assim que forem tomadas novas decisões sobre essa guerra, eu vou estar aqui atualizando todos vocês. E o Donald Trump acabou de fazer uma nova ameaça ao Irã em caso de retaliação contra os Estados Unidos. Ou seja, se os líderes iranianos, decidirem se vingar dos Estados Unidos, se vingar de Donald Trump, atacar os Estados Unidos, atacar Donald Trump, o governo brasileiro, o governo americano, perdão, o Donald Trump está aqui fazendo uma gravíssima ameaça. Tá aqui, gente, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã na noite deste sábado 21, após as forças armadas norte-americanas atacarem 3 instalações nucleares iranianas. Lembrem-se que ainda há muitos alvos, ou seja, agora os Estados Unidos atingiu 3 alvos. 3 alvos com sucesso. Ele fez questão de afirmar, tá? Então, os Estados Unidos atacou 3 alvos no Irã e disse que há outros mais. Lembrem-se de que ainda há muitos alvos, disse o magnata em um pronunciamento de cerca de 4 minutos na televisão. Se a paz não vier rapidamente, atacaremos outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. Sem paz, prosseguiu Trump, haverá uma tragédia pior do que se viu nos últimos dias. No discurso, ele também argumentou que o Irã não representa uma ameaça apenas para Israel, mas para os norte-americanos. Há 40 anos, o Irã diz: morte à América, morte a Israel, acrescentou Donald Trump no seu comunicado, na sua ameaça contra o Irã. Logo após o pronunciamento, Trump reiterou sua ameaça em publicação nas redes sociais: qualquer retaliação do Irã contra os Estados Unidos será recebida com uma força muito maior do que a que foi testemunhada na última noite. Se o Irã, gente, tá? Eles estiverem pensando em algum tipo de vingança, retaliação, aí, gente, tá? A guerra vai subir para um patamar estratosférico, tá? Muito maior do que foi a última testemunhada aí na última noite. Tá aí. Israel lançou um ataque massivo em 13 de junho contra centenas de instalações militares e nucleares iranianas. Foi muita gente. Tá aí, gente, tá? Definitivamente, Donald Trump decidiu entrar na guerra, né? Apoiando Israel contra o Irã. Coloca aqui embaixo a opinião. Gente, eu gostaria, tá? A gente vai falar, próximos vídeos a gente vai estar mas a gente vai estar fazendo cobertura sobre isso aqui. Eu gostaria que vocês colocassem a sua opinião sincera. Antes de trazer aqui o restante das informações, coloquem a sua opinião sincera aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que o Donald Trump fez bem ao entrar nessa guerra com Israel? Coloca aqui embaixo a opinião sincera de vocês. Vocês acham que foi precipitado? Ele poderia ter esperado um pouco mais para ver se ia acalmar os ânimos? O que é que vocês acham? Ele tomou a decisão na hora certa? Que realmente o que estava sendo preparado pelo Irã poderia fazer um estrago mundial e teve sim que ser tomada essa decisão antes que o pior acontecesse? Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente, tá? Vocês estão acompanhando, estão entendendo o teor da gravidade de tudo que está acontecendo. Foi uma decisão precipitada ou não do Donald Trump? Foi uma decisão certeira. Ele tinha que ter tomado essa decisão agora, pra já, antes que o pior acontecesse. Gente, eu faço questão de fazer plantão para ver todos os comentários de vocês aqui embaixo. E
E agora, gente, próxima informação, agora Gazeta do Povo trazendo aqui uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Juristas questionam decisão de Moraes que mandou investigar juiz. Afinal de contas, né? É uma prerrogativa. O Alexandre de Moraes pode mandar investigar um juiz? Não. Como é que é? Né? Porque ele teve uma ordem derrubada por um magistrado. Vamos ver. Juristas criticaram a decisão de Alexandre de Moraes do STF, que na última sexta-feira mandou prender novamente Antônio Alves Cláudio Ferreira, condenado, né, por destruir um relógio no Palácio Planalto durante o 8 de janeiro. Condenado a uma pena de 17 anos de prisão em regime fechado, Ferreira foi colocado no semiaberto por decisão do juiz Lourenço Miliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execução do Estado de Uberlândia. Essa decisão foi revogada por Moraes sob a alegação de que o juiz não tinha competência para deliberar sobre uma decisão que foi tomada pelo STF, mais ou menos assim. Então, para o advogado e professor de Direito Constitucional André Marcília, Moraes não poderia ter revogado a prisão de ofício. É jurisprudência pacífica do próprio STF que decisões favoráveis ao réu não podem ser modificadas sem pedidos do Ministério Público ou sem ouvir a parte ré. Marcília sustenta ainda que não cabe ao ministro ordenar a investigação do juiz. Ele não é corregedor. No máximo, pode encaminhar o caso para análise da corregedoria, argumenta. O advogado e historiador Enio Viterbo lembra que essa não é a primeira vez que Moraes manda investigar um juiz e aponta contradições em sua postura. É irônico que Moraes mande investigar um juiz que atuou supostamente fora de sua competência, quando Moraes fez exatamente a mesma coisa com os milhares de réus envolvidos no 8 de janeiro, diz. Doutora em Direito, Érica Goga, também questionou a decisão. O ministro Moraes, que não é juiz de carreira, virou o dono da magistratura brasileira. Tá? O juiz mandou soltar o indivíduo com base na progressão da lei penal e, por aplicar a lei, o juiz passa a ser investigado como se fosse um criminoso, critica a jurista. Então, vários juristas questionando, colocando aqui em dúvida, né, a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Coloquem aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Vocês acham que o Alexandre de Moraes foi longe demais para pedir para um magistrado, um juiz ser investigado? Próxima informação na tela. Lula entra em desespero. Em meio à crise, Lula lançará ações em busca de popularidade. Ou seja, o Lula sabe, gente, tá? As últimas pesquisas estão muito claras. O Lula acabou. Nas últimas pesquisas, o Lula caiu igual uma jaca podre, é o que eu sempre costumo dizer para vocês aqui nesse canal. Aí, para tentar reverter a situação, o que será que o Lula vai fazer para reverter sua popularidade? Para amenizar o estrago? Os resultados das últimas pesquisas de opinião acenderam um alerta sobre o governo do Lula da Silva, do PT, que formula ao menos 3 novas políticas com o objetivo de recuperar sua popularidade. O petista pretende lançar até o fim do mês programas de crédito voltados a entregadores de aplicativo e reforma de casas. Além disso, deve anunciar ampliação de gratuidade do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Além da baixa avaliação, né, a sondagem indica que a queda na vantagem que o petista tinha sobre eventuais adversários na eleição de 26, aliados atribuem resultados negativos às recentes crises enfrentadas pelo governo, como escândalo do desconto devido ao INSS. O caso foi revelado pelo Metrópolis em entrevista ao podcast Mano a Mano. O presidente reconheceu o impacto do escândalo, né, a popularidade da gestão e cobrou uma resposta da comunicação. Quando sai uma denúncia de corrupção no meio, né, no meu governo é normal, e no primeiro momento as pessoas pensam que foi no governo... Não foi no governo Lula, né? O escândalo do INSS, 4 bilhões, né, 300, 200 milhões, não foi aqui dentro do governo Lula, né? Não, foi o Lula que mandou a PF investigar. Gente, será que o problema do Lula, eu vou ser sincera aqui com vocês, é subestimar a inteligência do povo brasileiro. O Lula acha que o povo não tem acesso à rede social, que o povo não tem acesso à verdade. Será que o Lula acha mesmo que o povo brasileiro vai cair naquelas lorotas, naquelas mentiras, naquelas, sabe aquela baba de calango que ele, né, costuma dizer que muita gente acreditava? A gente tem rede social, o povo sabe de tudo, Lula. Para seu desespero, o povo sabe de tudo. E é através da rede social, não é através da Globo.
que recebe milhões e milhões aí do seu governo, não. Tá aí, gente, tá? Lula em desespero e tem todo motivo, sim, para estar extremamente desesperado. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, gente, mas só por aqui, tá? Daqui a pouco tem mais, tá? Vejo vocês daqui a pouco. Até lá.